Shalom, meus irmãos, está começando mais um Examinando as Profecias. Vamos analisar hoje o papel de Israel no tempo do fim. Vamos orar pedindo a direção do Eterno para que possamos entender a mensagem que vamos receber. Nosso Pai, Criador, Eterno, obrigado pela vida, obrigado por essa oportunidade de desvendar o futuro e aprender da Tua Palavra sobre o Teu plano para a nossa vida e sobre a ótica que devemos ter analisando as profecias. Pedimos a Tua bênção em nome do nosso Messias, nosso Salvador. Amém. Bom, queridos, muitas pessoas falam de Israel como sendo o centro da profecia final. E nós gostaríamos de analisar dentro das Escrituras o que está previsto para acontecer em Israel e com o chamado povo judeu. Nós começamos analisando aquilo que foi dito por Moisés ao povo de Israel e os seus descendentes. E aqui está em Deuteronômio 28, ali haviam bênçãos e maldições. Bênçãos se fossem fiéis à aliança, maldições se fossem infiéis à aliança. E dentre as maldições previstas está escrito: todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos, seus estatutos, que te tem ordenado. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos. E desarraigados sereis da terra, a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. Palavras muito fortes aqui em Deuteronômio 28, 63 e 64. Bem, se o Altíssimo previu que isto aconteceria como resultado, como consequência de desobediência sobre o povo de Israel, será que se cumpriu? Será que foram fiéis? Será que foram obedientes? Bem, em Ezequiel capítulo 8 demonstra algumas abominações que ocorreram entre o povo de Israel. O que destaca no verso 15 do capítulo 8 de Ezequiel, quando disse-me: vês isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa de Yarro. E eis que estavam à entrada do templo de Yarro, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo de Yarro, o Eterno, o Altíssimo, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Essa apostasia que ocorreu com o povo de Israel na antiguidade foi o ponto culminante para o cativeiro babilônico. E aí o Salvador vem e nós sabemos como ele não foi recebido pelo seu próprio povo. Sabemos que a própria liderança da época, os líderes religiosos, o perseguiam. E ele declarou em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa, estamos falando de Jerusalém, vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Meus amados, é triste relatar, mas o povo, na sua maioria, o povo de Israel rejeitou o Messias quando ele veio. E aí o que foi predito sobre eles foi que a sua casa ficaria deserta. Isso se cumpriu na íntegra com a destruição de Jerusalém no ano 70. Isso se cumpre na íntegra com o passar dos anos, dos séculos, de cruzadas, de invasão muçulmana, de invasão de cristãos e uma série de outras lutas e entraves que aconteceu na chamada Terra Santa.
Bem, o apóstolo Paulo, falando em Romanos, diz que também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O Eterno não abandonou o seu povo, porque ele tem dentre o povo judeu, o povo de Israel, um remanescente. Um remanescente fiel que obedece seus mandamentos, um remanescente fiel que irá reivindicar a sua glória. O conhecimento do Eterno, verdadeiro Deus. E essa profecia de Romanos 9 e também Romanos 11 aponta para a restauração de um povo. Não propriamente dito um reino temporal, mas um povo espiritual para formar parte no seu reino eterno. Porque todos quantos fostes batizados no nosso Salvador ungido, já vos revestis de Cristo. E nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que muitas pessoas erroneamente ensinam é que a igreja é uma coisa e que Israel é outra coisa. Você vê explicações absurdas como dizer que Israel é a esposa do Eterno e que a igreja é a esposa de Cristo. Não, meus queridos, só há uma esposa. E essa esposa é composta de judeus e gentios, como sempre foi desde o início. Judeus sinceros e fiéis que receberam o Mashiach e gentios que se uniram a eles em obedecer os mandamentos, em receber a verdadeira adoração, em seguir o nosso Salvador, que veio há quase 2000 anos atrás. E o Salvador repreendeu duramente os líderes religiosos. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. E disse-lhes, pois Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. O Salvador jamais usurpou o que é de direito do Altíssimo, jamais usurpou sua supremacia, jamais usurpou o seu lugar de adoração. Pelo contrário, ele veio para glorificar seu Pai. E tudo quanto os seus seguidores fazem é para glorificar o seu Pai. O que não é compreendido, tanto no cristianismo como no judaísmo ortodoxo, é que a verdadeira adoração está em reconhecer o Pai e reconhecer o Filho. Existe um complemento lindo entre o que o Salvador veio fazer e o que foi proposto pelos profetas e os patriarcas. Mas, infelizmente, como todas as religiões sofreram infiltração, os próprios que rejeitaram o Messias endureceram seus corações para aceitá-lo como o Messias, também admitiram as trevas, incorporando um plano secreto, uma ordem secreta, com atividades secretas, chamada Priorado de Sião. E, por definição, o sionismo é também chamado de nacionalismo judaico e historicamente propõe a erradicação da diáspora judaica, com o retorno da totalidade dos judeus ao atual Estado de Israel. O movimento defende a manutenção da identidade judaica, opondo-se à assimilação dos judeus pelas sociedades dos países em que viviam. Na realidade, é um poderio econômico, político e com objetivos também, lógico, religiosos, financiado por barões, banqueiros que controlam a economia mundial e que financiam as guerras, principalmente no Oriente, tendo os Estados Unidos como testa de ferro para esse tipo de objetivo. E isso está previsto nas profecias. Daniel muito bem disse que depois das 72 semanas, o Messias será cortado, ou seja, seria crucificado, morto, mas não para si mesmo, porque ele morreria em benefício de nós pecadores, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e seu fim será como uma inundação
e até ao fim haverá guerra e estão determinadas as assolações. A profecia predisse que, após a destruição de Jerusalém, até o fim de todas as coisas, haveria guerra na Terra Santa. E essas assolações estariam determinadas até o desfecho de todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo também aponta para Israel como estado, como palco de cumprimentos proféticos. Ele fala que o anticristo, que é o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, se assentaria como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Sim, espiritualmente falando, nós todos somos o templo do Eterno. O anticristo vai impor sua marca, mas parece implicar fisicamente um templo em que o anticristo se assentaria para ser adorado. E certamente esse templo está em Israel. Será reconstruído e ele será um palco para a atuação do anticristo no desfecho final das profecias. Claramente, o cenário final do combate, do último conflito, será em Israel. O Apocalipse 20, 7 e 8 diz que quando acabam os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Se nós pegarmos as referências que se aplicam a Gog e Magog no livro de Ezequiel, nós vamos observar que é um ajuntamento de todas as nações da terra que vão pelejar contra o nosso Salvador e os seus remidos no final dos 1000 anos lá na Palestina, em Israel. E lá será o desfecho, como Satanás sempre tentou tomar o Monte Santo, sempre tentou invadir a terra prometida. E ali você observa no Apocalipse 29 que subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e do Eterno desceu fogo do céu e os devorou. Sim, queridos, o Eterno cumpre suas promessas. Ele, apesar de toda a apostasia do povo de Israel, por causa do seu remanescente, ele cumprirá essas promessas e restaurará também o estado, o ambiente geográfico em que a promessa foi dada. No desfecho final, ele irá trazer, irá resgatar. No desfecho final, ele irá resgatar aquele povo. Irá resgatar os seus remanescentes e irá lhes conceder a terra prometida. Meu querido, agora você entende o que acontece nos bastidores, você entende o que as profecias realmente dizem. Portanto, vamos considerar o que realmente a profecia aponta. O anticristo vem do ocidente, o falso profeta também, e juntamente com todas as falsas religiões do Oriente que vão apoiá-lo. E ali, sim, haverá um desfecho. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Continue acompanhando nossos vídeos, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. A paz esteja contigo.